Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal Os Últimos Dias Antes do Fim. Amém, meus queridos? Bom, hoje o tema que eu vou tratar com os irmãos é só uma pena. Já viu pena de galinha, pena de avestruz, pena de ganso, né? A gente pega aquela pena. Você já dormiu em travesseiro feito de pena? Aqui na Itália a palavra é piuma. A pena, ela é levinha, ela é sutil. Mas a pena, ela, por exemplo, você pega uma ave selvagem, coloca ela na chuva, ela não se molha, o corpinho dessa ave não se molha, porque a pena é resistente, ela não deixa a água penetrar e tocar o corpo, a pele da ave. Então a gente pergunta como pode uma coisa ser tão delicada, tão leve, tão sutil, né? Mas ao mesmo tempo tão resistente, tão forte, tão robusta. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é leve, ela é delicada, quando ela toca o coração de um filho de Deus, porque só aquele que é filho de Deus consegue sentir a sensibilidade, né? Tem a sensibilidade de receber a palavra viva. Então, como é que pode uma pena ser tão sutil, mas uma vez que ela é incorporada no nosso corpo, ela nos torna tão resistentes? Meus irmãos, nós fazemos parte de um oceano de homens. Nós estamos inseridos em nações, povos, tribos e línguas. E um dia nós vamos resplandecer diante do nosso amado Deus. E vai chegar um momento que Ele vai olhar para o seu povo na eternidade. E vai parecer um mar de vidro brilhante, reluzente. Glórias a Deus, meus irmãos. Mas hoje nós estamos num mundo que jaz no maligno. E as águas da terra, as muitas águas, tentam nos devorar. Os exércitos do inimigo tentam nos afligir. Então hoje eu venho trazer para vocês como uma pena, um gostinho, um abrir da vontade de ler as Escrituras. Amém, meus amados? Hoje esse vídeo vai ser relaxante, eu acredito, e vai ser muito curioso. Eu não vou fugir muito dos textos, eu vou ficar mais concentrada aqui naquilo que eu quero ler. Porém, eu achei 2 textos que, sinceramente, para dar abertura a toda essa conversa que nós vamos ter, vale a pena ler. Então, hoje nós vamos andar em... Deixa eu ver aqui onde eu anotei. Nós vamos andar em João, nós vamos andar em Hebreus e nós vamos terminar com Gênesis. E nós vamos até a formação do homem e da mulher, ok? Eu aqui não tenho interesse hoje em falar da queda do homem ou de alguma coisa. Se vier, amém. Mas hoje eu quero trazer para vocês uma visão do lado do nosso Deus amoroso, do nosso Deus carinhoso, do nosso Deus caprichoso. Eu acho que quanto mais a gente conhece a pessoa do Criador, do Pai e do Filho, mais a gente entende que eles realmente querem o nosso bem. Às vezes você, como no vídeo passado a gente falou da perseguição, do sofrimento, né? Às vezes muitas pessoas falam, poxa, Deus está me castigando, Deus está fazendo eu sofrer, Deus isso, Deus aquilo. Porque muitas das vezes você não entende o lado amoroso, o lado pai, o lado criador desse Deus tão lindo. Então eu te convido hoje, meus irmãos, a começar a leitura da Bíblia comigo. É claro, eu já estou, né? Aliás, eu estou recomeçando. Eu viro e mexo, eu volto lá no Gênesis e vou. E olha só, é a 3ª vez que eu estou lendo a Bíblia na minha vida, nesses últimos 6 anos. E cada vez que eu pego para ler as Escrituras, as coisas vão se descortinando diante dos meus olhos. É um maná, meus irmãos. A palavra é realmente viva, é um maná. As pessoas elas querem encontrar prazer nas músicas, na televisão, na carne, na comida, né? Mas quando você descobre o tesouro que é ler as Escrituras, você encontra todo o prazer que a sua alma, que o seu espírito precisa. E uma vez que você associa o teu coração às Escrituras, todo mal,
toda depressão, toda opressão, vai embora. Vai embora, meus irmãos. Eu, sinceramente, eu tenho uma convicção tão grande que não existe depressão que resista à palavra de Deus. Porque a palavra é um bálsamo, é luz, ela preenche o vazio dentro de você. Então não tem como, se o vazio é cheio, é reempido, é preenchido, aquela depressão ela some, tá bom? Então tá, não vou rodear muito não, porque eu tô realmente querendo hoje fazer bastante coisa. E para isso eu preciso ganhar tempo. Eu começo a leitura no livro de João, capítulo 1, do 1 ao 14. Antes da gente entrar na criação lá de Deus, né? Mas por quê? Porque aqui a gente já entende quem estava na hora da criação. Então, olha só, vamos ler o livro de João, capítulo 1, do 1 ao 5. O apóstolo João disse: No princípio era o verbo. O verbo aqui está com V maiúscula. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Eu quero explicar um negócio para os irmãos. Quando você lendo a Bíblia encontra uma frase repetida 3, 2, 4 vezes, quer dizer, é como se eu falasse assim, ó, a panela está em cima do fogão. Lá em cima do fogão está a panela. A panela está lá na cozinha, em cima do fogão. Do fogão ela está. Quer dizer, no linguajar judeu, digamos assim, do povo judeu, quando eles querem afirmar alguma coisa, eles repetem de 2 a 3 vezes ou até mais. Entendeu? Eles têm essa mania, é um hábito deles. Então, toda vez que na Bíblia você encontra uma frase repetida em sequência, 3, 4, 2 vezes, às vezes você lê mais um pouquinho, depois eles voltam a repetir, é porque é um decreto, é uma coisa que era, que foi ou que será, tá bom? Então, quando você vê aqui, ó, no princípio era o verbo, aí repete de novo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. 4 vezes. Está dizendo que concretamente o verbo era Deus, ele estava em Deus e ele estava com Deus. Ok? E aí continua. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. De quem? Do verbo. Quer dizer, ele estava no meio da criação. Mas olha só, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. Aqui Deus Pai. Mas aí já vira e fala assim, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E quando fala verbo, eu, Ana Paula, entendo ordem, palavra de criação. Ok? Se ele estava em Deus, ele era o próprio Deus. Olha, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. Então mostra aqui que tinha Deus Pai e o verbo. E o verbo, porém, aqui era o próprio Deus. Deus com D maiúsculo. Ele estava no princípio com Deus. Se você presta atenção, existem 2 personagens aqui. Eu não quero minimizar o nome ou a pessoa do nosso Criador e do seu Filho, mas eu preciso usar a expressão 2 personagens, ok? Para a gente entender que lá no início a Bíblia já diz que Jesus e Deus Pai é um só. Jesus declarou, quem vê a mim, vê ao Pai, ok? Mas vamos continuar. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. De quê? Do verbo. E, sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito se fez. Quer dizer, a presença do verbo, eu vou continuar tratando como verbo para a gente fixar a coisa. A presença do verbo, se não estivesse ali naquele momento do princípio da criação, se ele não estivesse ali, nada do que foi criado, nada do que foi feito se fazia. Era imprescindível a presença do verbo. A vida estava nele. Em quem? No verbo. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Contra quem? Contra a luz. Contra ela. Aí parei no versículo 5, ok.
tá bom? Ok, vamos continuar. Agora, olha só, lá no livro de Hebreus, capítulo 1, do 1 ao 14, essa conversa de João vai ainda mais profundo, vai ainda mais dentro. A gente já começa a ter uma formação mais sólida dessa ideia do verbo, da criação, ok? Então, vamos ler. Hebreus, capítulo 1, do 1 ao 14, presta atenção. Havendo Deus, sempre o Pai, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, Deus, Pai, tratou no Antigo Testamento diretamente pelos profetas. Então, Deus usava a boca dos profetas no passado para falar com os chamados pais, que são, né, o povo que passou uma vez por esse mundo, foi o povo que Deus tirou do Egito, foi o povo que Deus levou para o deserto, foi o povo que Deus criou do nada, né? Eles eram escravos, vieram de uma família de 12 irmãos, da tribo de Jacó, digamos assim, né? E daqueles 12 ali, ele criou 12 tribos e estabeleceu um povo, e esse povo até hoje está aí, é o chamado povo judeu. E Deus falava com esse povo através dos profetas, e continua. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, Jesus Cristo, né? A quem constitui o herdeiro de todas as coisas. A palavra constituir praticamente é o mesmo que colocar. Constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Lá no livro de João, não é? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e por meio dele todas as coisas foram feitas. Agora aqui fala assim, ó, pelo qual fez o universo. Meus irmãos, hoje eu vou entrar em alguns temas aqui delicados, mas eu quero me fixar naquilo que eu leio e entendo da Escritura. Se diz que existe um universo, é porque acima das nossas cabeças existe um mundo, digamos assim, que nós chamamos de segundo céu, de uma infinidade, de uma amplitude que talvez nós não conhecemos como ele realmente é, ok? Mas olha só, quem fez o chamado universo, que é onde hoje nós entendemos que é onde estão os planetas, a Via Láctea e tudo que existe de lá. Onde tem buraco negro e tudo isso, né? Ele é quem desculpa aqui que às vezes eu me perco de linha em linha. Ele que é o resplendor da glória, resplendor quer dizer o brilho da glória, Jesus, né? E a expressão exata do seu ser, a expressão exata do ser do Pai. Quem viu a mim, viu ao Pai. Então Jesus, ele é o resplendor, o brilho da glória, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. No princípio era o verbo era Deus, estava com Deus e por intermédio, né? Palavra do seu poder. Eu posso todas as coisas. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Quer dizer, Jesus morreu, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está onde? Assentado à direita da majestade, que é o Deus Pai, nas alturas. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Jesus, ele está muito além da majestade angelical, de toda a criação que está lá. Cristo é o Filho, os anjos são ministros. Pois, a qual dos anjos jamais disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei? Aí lá em Gênesis capítulo 6 a gente ouve a expressão os filhos de Deus e os filhos dos homens. Isso tende a nos confundir, porque se lá em Gênesis diz que os anjos que caíram, né, também são chamados filhos de Deus, por que aqui no livro de Hebreus capítulo 1, versículo 5 diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei? A qual dos anjos se pode dizer isso? A nenhum? Então entra uma pequena contradição. Os anjos são filhos de Deus ou não? Os anjos, meus irmãos, eles não são filhos de Deus. No sentido como ser humano.
que herda, né, a filiatura através do sangue de Cristo. Eu conversei com os irmãos isso outro dia. Se você procurar no Velho Testamento, vocês não vão ver os homens sendo chamados de filhos de Deus. Eu procurei um pouquinho sobre o assunto, eu não achei. Os homens no Velho Testamento são chamados filho do homem. Tanto é que você vai ver o seguinte, quando Deus chama um profeta, ele fala, filho do homem, vai ao rei fulano de tal e profetiza. Filho do homem lá, filho do homem acolá, filhos, filhas dos homens, ok? Então, no Velho Testamento, antes de Cristo, os homens eram chamados filhos dos homens. Mas lá em Gênesis, os seres humanos foram literalmente criados à imagem e à semelhança do próprio Criador, de Deus. Então, parece que já éramos ali filhos de Deus, mas são chamados filhos dos homens. Por quê? Será que Adão era chamado filho do homem? Eu acredito que Adão era a criação filho de Deus, porque foi a imagem e semelhança de Deus. Adão não era filho de ninguém, a não ser do seu Criador. Ele veio sendo criado direto, ele foi o primeiro dos homens. Depois veio Eva, a mãe de todos os homens. A Bíblia diz que Eva é a mãe de todos os homens, por isso o nome Eva. Daí deriva no Velho Testamento, penso eu, o termo filho do homem, porque fomos filhos de Adão e Eva. Mas, quando a gente entra no Novo Testamento, depois que veio Cristo e ressuscitou, a Bíblia passa a chamar os homens de filhos de Deus. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, que ele nasceu, morreu, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, e entrega sua vida para o Senhor, passa a ser chamado filho de Deus. Somos também os chamados co-herdeiros com Cristo. É por meio de Cristo que o homem aquisitou, recebeu, ganhou a filiação de filho de Deus. Então, os anjos, no primeiro momento, também foram criações. Se a gente vai chegar lá, nós vamos ver que todos, no primeiro momento, são criaturas de Deus. Mas, se eu, Ana Paula, pego um papel, uma tela, pego tinta e pinto um belíssimo quadro, eu vou dizer, esse quadro é meu filho, porque é minha criação, eu o gerei. Então chega naquele momento carinhoso de dizer, meu filho, porque eu gerei isso. Deus gerou os anjos. Então, de certo modo, é criação de Deus e foram chamados filhos de Deus, porque vieram do céu. Mas são mistérios, aí a gente começa a entrar em certos mistérios que a Bíblia até então não nos revela. Então, quando lá em Gênesis os anjos são chamados também filhos de Deus, eu simplesmente digo amém, são filhos de Deus, mas tento entender por quê, são criaturas de Deus, criadas, geradas pelo Criador, e Deus os chama de filhos. Às vezes você que está na sua casa tem animais, e você fala, esses animais são meus filhos, meu cachorrinho é como um filho para mim, meus peixes são como os filhos para mim, ok, meus irmãos? Eu não tenho maturidade para destrinchar esse mistério da criação dos anjos, do porquê que em Gênesis eles são chamados filhos de Deus. Talvez seja somente para fazer uma separação entre dois tipos de criaturas, os homens e os anjos caídos, né, que vieram e tiveram filhos com as mulheres, ok? Mas aqui, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pois a qual dos anjos disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Presta atenção. Esse texto de Hebreus, ele não está se referindo aos homens como um todo. Vocês são meus filhos, eu hoje vos gerei. Mas está falando a pessoa de Jesus, Jesus Cristo. Então, quando eu começo a ver filho do homem, filho de Deus, filho de cá, filho de lá, eu tenho que também entender a quem se está falando. Aqui está dizendo, pois, a qual dos anjos? É como se tivessem tantos anjos, Deus pegasse um deles e dissesse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isso está dizendo essa expressão.
Pois a qual? A quem? Qual dos anjos? Daqueles tantos anjos, Deus Pai disse jamais. Houve alguma vez na existência angelical que o Pai disse para um dos anjos: tu és meu filho, eu hoje te gerei? A nenhum. A nenhum. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho? Como se Deus lá no céu pegasse um anjo e falasse: eu lhe serei pai e ele me será filho? E novamente, ao introduzir, a colocar o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Uau! Quando Deus colocou o primogênito, Jesus Cristo, o Yeshua, no mundo, ele disse: e todos os anjos de Deus o adorem. Jesus é o único que também pode receber a adoração. Os anjos adoram a Deus Pai, mas também adoram a Jesus. Ainda, quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Glória a Deus! Olha a glória dos anjos. Ventos são velozes, vão de um lado para o outro como labaredas de fogo. Mas, acerca do Filho, diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Aqui é chamado, ó Deus, Jesus, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade, de justiça, é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros, no caso, os anjos. Aqui, Jesus Cristo está sendo chamado de Deus. E essa escriturinha aqui, essa palavrinha Deus com D maiúsculo aqui, só pode ser dada a Cristo e a Deus Pai e ao Espírito Santo. Quando você vê a palavra Deus com D maiúsculo, é a um dos três que se está referindo. Mas a Bíblia diz que os três são um só. Mas eu não quero entrar em conversa de distinção de trindade divina não, tá? Mas Jesus é ungido com óleo de alegria. Glória a Deus. Então, o teu trono, ó Jesus, ó Deus, é para todo sempre. Você pode colocar aí, Yeshua, Jesus. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de justiça, de equidade, é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Odiaste a iniquidade. Por isso Deus, olha só, presta atenção aqui no versículo 9. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Quer dizer, Deus ungiu a Deus com óleo de alegria. Ou Deus Pai ungiu a Deus Filho, Jesus Cristo, com óleo de alegria. Como a nenhum dos teus companheiros, os anjos. Porque era de Jesus e os anjos, Ali, que aqui está se falando de anjos. E de Cristo, ok, meus irmãos? Deixa eu dar uma brechinha aqui e fazer uma atenção com os irmãos. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade e de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Meus irmãos, eu não quero alongar muito não, mas olha só para dar esperança. Eu tenho visto, e repito, eu tenho visto assim como que os irmãos estão preocupados, tristes, ansiosos com relação à eleição no Brasil. Quem vai ser o presidente? Chegaram para mim pessoas que estão literalmente tristes, desesperadas. Meu Deus, irmã Ana, se o Haddad vence, o Brasil está perdido, nós estamos perdidos. O Bolsonaro tem que vencer. Eu estou orando, eu estou pedindo a Deus, eu estou sofrendo, Ana. Eu estou sofrendo muito. Eu estou desesperado. Porque se vence o Haddad, o Brasil acabou. Meus queridos, eu falo com tanto carinho, com tanto amor, mas também com fé. Se vocês prestarem atenção, tem uma coisa acontecendo debaixo do nosso nariz que muitos não perceberam. Barack Obama governou os Estados Unidos por 8 anos.
Nesses 8 anos que ele governou os Estados Unidos, ele afundou o país de um modo geral. Ele trouxe para os Estados Unidos depravação, porque o Barack Obama ele foi um esquerdista, literalmente falando. Ele legalizou tudo que não prestava, tudo que ele podia refazer para desgraçar os Estados Unidos, ele fez. A gente sabe. Tem coisa que eles dizem que foi feito por Barack Obama que foi bom, mas se a gente prestar bem atenção, quem realmente apoiava esse presidente? O movimento esquerda, ou os chamados depravados, os homossexuais depravados, né? Essa turma de identidade de gênero. Porque, sinceramente, talvez você que está me ouvindo não é um homossexual. E não é todo homossexual que é depravado. Eu me lembro de uma entrevista que o Clodovil deu. Ele já era político, né? Ele já era político e ele fala que vergonha é essa? Então, porque um é gay tem que ficar no meio da rua fazendo bagunça? Né? E tem uma entrevista dele. Se vocês pesquisarem que mataram o Clodovil, pesquisem algo assim, vocês vão ver que Clodovil ele era um homossexual assumido. Mas ele era uma pessoa de bem, de respeito, era um homem realmente íntegro. Quer dizer, ele dizia, a minha opção sexual não diz respeito a ninguém. Eu não tenho que ficar fazendo bagunça no meio de rua, no meio das pessoas, na frente de todo mundo. O que eu faço entre 4 paredes. Então não significa que todo homossexual é depravado. Mas a gente vê que certos governos eles estimularam tanto a muitos a esse movimento de rebelião quanto o resto, e isso trouxe muita depravação. Então a gente vê as mulheres, direito das mulheres, qual que é o direito? Abortar. Poxa, eu fui estrupada, violentada, fiquei grávida, por que eu tenho que carregar esse filho bastardo nas costas? Eu sou a vítima, eu tenho direito de abortar. Coisas do gênero, vocês estão mais por dentro deste assunto do que eu, ok? Eu não quero ficar aqui alongando o fio, porque são assuntos até que me trazem um certo mal-estar em falar tanto. Mas a gente vê, no governo de Barack Obama, os Estados Unidos mudou de camisa. Você viu um americano conservador antes de Barack Obama. Depois de Barack Obama, você vê manifestações por todos os lugares, arco-íris por tudo quanto é lado. Barack Obama trazendo o islamismo para dentro da nação. Barack Obama contra Israel. Você viu todo esse perfil, ok? Ok. Saiu Barack Obama, veio Donald Trump, conservador, da direita. A imagem dos Estados Unidos já mudou de novo. É claro, aquele resquício de bagunça que Barack Obama deixou está lá agora. E Donald Trump está enfrentando essa turma que está aí na rua rebelando, xingando, fazendo manifestação, porque está lá. Foi plantado e está lá, como mato bravo dentro do país. Mas mudou o presidente, os conservadores voltaram, né? Devagarzinho estão voltando, mas se a gente prestar bastante atenção no país, tem muita depravação lá dentro. Tem sido levantado tronos, estátuas de Bafomé no país. Então vamos ver a que ponto que está. Resolveu o problema dos Estados Unidos, Donald Trump? Eu, Ana Paula, não sei, porque eu não moro nos Estados Unidos, eu não acompanho o jornalismo americano, eu não acompanho a vida dentro do país. Por mais que a gente tenha telejornais americanos e toda a mídia, tudo voltada para ali, só quem mora lá é que saberia dizer para nós o que aconteceu, se mudou ou não, ou quanto que mudou as coisas naquela nação. Amém, meus irmãos? Mas ok, mudou o governo, mudou a cara, você vê de um país que ficou contra Israel, hoje voltou-se para Israel, né? E tanta coisa mudou assim, muitas coisas mudaram de cara. E algumas estão ali dentro, debaixo dos panos, nós não sabemos. A gente tem que ir lá, viver lá para saber. Ok. Mas ok. Agora eu vou dar o exemplo de um outro país, porque eu estou aqui, eu tenho acompanhado a Itália. A Itália, apareceu um candidato alguns anos atrás chamado Matteo Renzi. É um rapaz, é um moço jovem. E foi num período em que a Itália estava de joelhos. Crise econômica, falência. Eu não sei se os irmãos lembram o momento que a Itália entrou em dívida com Bruxelas, né? com
a ONU, a União Europeia. Foi na mesma época entrou a Grécia e a Espanha, e dizia que a Itália estava em crise, o débito da Itália era alto. Teve um período assim. Naquele período entrou o chamado Matteo Renzi, mas antes dele entrar como premier, porque aqui nós não temos presidente, aqui tem primeiros ministros, ok? Antes dele entrar para governar o país, ele simplesmente apareceu do nada, porque até então não se sabia da existência desse homem, e ele começou a aparecer na televisão, na mídia, com comícios, com grandes discursos. Várias vezes eu e meu esposo almoçando aqui, a gente parava para ouvir esse homem falar, porque quando ele falava, enchia a gente de esperança, porque ele ia direto na ferida e falava a verdade. E a gente ficava, nossa, esse cara vai mudar a Itália. Esse cara é bom demais, esse cara daqui, esse cara dali, papapá, popopó. E ninguém elegeu ele, mas ele subiu ao poder. Até hoje eu não entendi qual base ele foi eleito. Mas na eleição sul como primeiro-ministro, o povo italiano não foi às urnas, mas o governo italiano, o parlamento mesmo, elegeu ele. Não perguntou nada para ninguém. Ele começou sendo apresentado na mídia, com grandes discursos, e a gente vê que foi de propósito, foi literalmente para convencer a população italiana que ele era o cara justo. E o povo ficou excitado, a gente quer esse cara no governo, mas independente de qualquer coisa, o governo mesmo colocou no governo. E ficou a entender que todo mundo queria, todo mundo desejava um bom governador para o país. Só que o que ele fez? Ele começou na primeira semana vendendo os carros do governo, as limusines, vendeu um monte de carro caro, foi vendendo tudo, botou tudo em leilão. Aí nós, ó, tá vendo? Já tá cortando os gastos do governo, né? O povo vai ter que andar de carro normal. Ok. Pouco tempo depois, a gente começa a ver a imigração entrando no país igual água. 4, 5, 6 mil imigrantes por dia nos portos italianos. E virou uma febre. A gente ligava o jornal todo dia, o jornal mostrando aqueles barcos cheio de gente vindo do Oriente, né, da África, os muçulmanos, essa turma que encheu a Itália. E foi subindo para a Europa fora, foi cair na França, foi porque da Itália, que é a boca, né, a porta da Europa do Sul, digamos assim, a porta com esses países africanos onde está tendo guerra, a Síria, a própria África, alguns países da África, etc, etc. O povo num barquinho fazia 4 horas de barca e chegava nos portos do sul da Itália, e aqui eles eram distribuídos para o resto da Europa. A maioria ficava na Itália, alguns iam para a Alemanha, ia para a Inglaterra, ia para outros países, ok? Vá bem. Foram anos assim. Sem dizer na falta de emprego, foi um período em que as lojas começaram a fechar as portas. Milão é uma das cidades mais importantes da Itália. Então a ideia, quando a gente pensa em Milão, a gente pensa em vida, em comércio, em dinheiro, em produção. De repente o próprio telejornal começou a mostrar em Milão estradas, ruas importantes da cidade com várias lojas de anos e anos e anos de porta fechada, porque faliram. Meus irmãos, com Matteo Renzi no governo, a Itália crolou. Curiosamente, foi um período que ele andou de mão dada com Barack Obama, para cima e para baixo. Andou de mãos dadas com a premier da Alemanha, aquela Angela Merkel. Caminhou de mão dada também com o presidente da França, esse anterior a esse que tem agora. Acontece o quê? Depois de, não sei se foi 4 anos, né? Não sei se ele ficou, acho que ele ficou só 4 anos no governo. Teve o impeachment dele, no finalzinho teve o impeachment. Literalmente ele foi retirado, expulso do governo. Porque chegou num ponto que o negócio ficou tão absurdo que ele foi expulso e entrou o chamado governo técnico na Itália. E a Itália ficou mais ou menos alguns meses, entre alguns meses e 1 ano, sendo governada por chamado governo técnico. Olha que vergonha. Um país de primeiro mundo, europeu, um dos principais da roda europeia, sem um governador, sem um cabeça, sem um chefe, sem um primeiro-ministro. E aí, então, foi quando a Itália falou, nós vamos às urnas. E aí entraram os partidos políticos. E, curiosamente, esse Matteo Renzi, que foi expulso do governo, quis se recandidatar. Ele se recandidatou.
Mas enfim, o povo foi às urnas, aqui não se usa voto eletrônico, é tudo no papel, e se deu um banho no partido dele, que era o PD, né? O partido dele era um partido liberal, era um partido popular, era um partido capitalista, pelo que a gente entende, mas ele era só como nome, a fachada, mas ele destruiu a Itália. Fez a Itália entrar na chamada crise. O que acontece? Piorou a crise italiana. Aí veio as eleições e 2 partidos políticos foram eleitos. 2 partidos. E hoje nós temos... É porque eu não consigo entender se são 2 ou 3 primeiros ministros, mas são 3 homens hoje que estão à frente do governo da Itália. E foi aonde um deles que já cortou a imigração. Hoje a gente não tem mais na Itália esses tantos de barcos descarregando imigrantes. O moço diz assim, é tudo homem, vacinado, grande. Cadê as mulheres? Cadê os velhos? Cadê as crianças? Cadê as senhoras? Por que só chega negão alto aqui? Tudo muçulmano, tudo malandro, tudo vagabundo e está fazendo limpeza no país. Então, olha só, eu peguei o exemplo dos Estados Unidos, que começou arrebentando-se com Barack Obama, e hoje termina com um líder chamado Donald Trump, que dá a entender que vai levantar o país. A Itália começou crolada, quebrada, cotada como um país quebrado, quase quebrado. Aí veio um governo corrupto, caiu o governo corrupto e entrou um governo que está trabalhando, literalmente, a gente vê aqui, eles estão de algum modo fazendo alguma coisa para levantar o país de novo. Tá igual aos Estados Unidos. Curiosamente, agora olha o caso do Brasil. É por isso que eu estou falando, está debaixo do nariz do povo. Vocês têm que prestar atenção no mundo, no que está acontecendo fora do Brasil. Porque aí vocês vão entender que tem uma música sendo tocada aqui. Tem uma melodia soando. Brasil começa bonzinho, aí vence Lula, fica 12 anos entre Lula, Dilma, essa turma da bagunça toda e quebra o Brasil. Quebraram o Brasil, arrebentaram, e nesses 12 anos, se eu não me engano, 12, 13 anos, né? Eles trouxeram para o Brasil toda a sorte de depravação. Como fez Barack Obama, o governo petista também tentou arrebentar com o Brasil. É onde se levantou a teoria, a ideologia de gênero, é onde se levantou tanta corrupção, tanta quebradeira, foram acabando com a população brasileira, ok? Agora olha só o que aparece. Aparece um candidato chamado Donald Trump do Brasil, que seria o Bolsonaro. Meus irmãos, se a música que está tocando, que tocou para a Itália, que está na Europa, tocou para os Estados Unidos, que está no norte da América, é a mesma que vai tocar para o Brasil, que não é uma Venezuela, que é pequeno como nação. O Brasil é grande, é quase um continente. Tudo dá a entender e a indicar que agora quem vai vir a entrar no governo brasileiro vai ser o Bolsonaro, porque ele tem o mesmo perfil do que aconteceu nos Estados Unidos e na Itália. Em outros países também, hein? Não vamos entrar, porque eu não estou dentro de outros lugares para saber tão a fundo, mas a música está tocando igualzinho para outros lugares. Então, pelo que eu vi, a probabilidade do Bolsonaro entrar no governo brasileiro é muito grande, porque o PT ele está pedindo para não ser eleito. Esse Haddad, ele literalmente está pedindo para não ser eleito, porque você vê que eles não estão escondendo as barbaridades que eles estão dispostos a fazer. Como eles falam no meio do povão, eles falam 3, 4 palavras bonitinhas, o povão, como não busca nada, não busca se informar, pode até votar. Mas depois do que aconteceu, as manifestações na porta lá do cárcere onde Lula foi preso, a Globo mesmo, parece que ela está contra o PT, né? Eu vi alguns trechos aí. Então está tudo muito entregue nas mãos do Bolsonaro. Eu, Ana Paula, acredito que a tendência é Bolsonaro vencer. Aí vão entrar os crentes que vão dar pulos de alegria quando o Bolsonaro vencer. Vão soltar foguete, vão respirar aliviado, vão mandar mensagem para mim: irmã Ana, graças a Deus, o Brasil está salvo. Bolsonaro agora está governando. É claro que vai ter os desesperados dizendo não é nada disso que ele fala, ele é um ditador, ele é isso. Ok. Mas eu imagino que ele vai entrar,
Alguma coisa vai mudar, pelo menos o coração desses que estão desesperados, que é a classe mais rica do país, né? Os empresários, o povo que investe, o povo que trabalha mais, os burgueses do Brasil vão ficar mais tranquilos, porque imagina, gente, quanta coisa o povo burguês brasileiro tem a perder. Se entra o socialismo no Brasil, esses que têm riquezas no Brasil, como é que eles vão ficar? Eles vão ter que sair do país se eles quiserem manter a riqueza, senão eles vão perder tudo, né? Então tem muita coisa em jogo aqui. Mas o que eu acredito de todo o meu coração, vai ficar essa murrinha até o reino do anticristo. A probabilidade de Bolsonaro ganhar é muito grande, mas eu acredito que se ele ganha e ele entra no governo, ele vai ficar só ali fazendo murrinha. O governo dele vai fazer barulho, vai mover algumas coisinhas, vocês vão ver algum bom resultado, o país vai voltar a respirar, como foi antes do governo petista, mas não esperem que vai resolver tudo de uma vez só, porque se um país cai, em anos ele leva para se levantar. A Itália ainda não está legal, a gente está sobrevivendo, mas está tudo difícil aqui ainda, a nível europeu, ok? Então, meus queridos, os Estados Unidos ainda está lá pagando o preço a dívida que o outro presidente deixou. Mas, pelo menos, a população, ela recebe uma bombada, né? Uma carga de esperança. Então, é como se todo mundo falasse assim, estamos recomeçando do zero. E a gente constrói a barraca. Mas eu, sinceramente, meus irmãos, eu tenho uma convicção tão grande que vai ser uma lenga-lenga até o final. Porque a Itália hoje está uma lenga-lenga. Os Estados Unidos, de certo modo, está uma lenga-lenga. E o Brasil provavelmente vai entrar numa lenga-lenga. Todos esses líderes, todos esses governantes, eles servem ao diabo. Esse mundo, a Bíblia diz que jaz no maligno. A Bíblia diz que nos últimos dias nós lemos, os homens seriam perversos, eles seriam inimigos de Deus, depravados, egoístas, avarentos e blá 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 blá. A Bíblia diz que nos últimos dias, por causa que se esfriaria, por causa do aumento da maldade, o amor se esfriaria. Os homens só querem comer, beber, casar, se dar em casamento e gritar. Paz e segurança nas praças do mundo inteiro. Então eu acredito que esse troço vai virar uma lenga-lenga até a vinda do anticristo. A Bíblia fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2, não me lembro o versículo, mas te digo para ler todo o capítulo 2, que aí você entende todo o contexto, que existe alguém que detém a manifestação física do anticristo. Esse alguém vai ser afastado. E aí, de fato, ele vai se revelar. E ele vem para aqueles que estão perecendo, porque não aceitaram a verdade do amor de Deus. Então, é para esse motivo que Deus lhes manda a operação do erro. E aí continua falando que o anticristo, ele vai enganar as pessoas com sinais, prodígios e maravilhas. E os homens o adorarão. Meus irmãos, a Bíblia diz que quando disserem paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Quando o anticristo entrar, ele já vem trazendo destruição na terra. Não tem paz nem segurança, não. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Vocês não veem paz na terra já nos tempos atuais. Imagina na tribulação. A Bíblia diz que serão dias tão difíceis que se eles não fossem abreviados, ninguém escaparia. Então, meus queridos, resumindo, tá uma lenga-lenga, tá essa confusão. Aí vai vir uma outra lenga-lenga agora, também para o Brasil, eu imagino, e logo em seguida o anticristo. É como se o planeta ele tivesse prolongando o tempo, porque como o diabo não sabe a que hora a igreja vai ser arrebatada da terra, então o anticristo em pessoa não sabe a que hora ele vai se manifestar, eles vão enrolando. A gente vai empurrando com a barriga o mundo. Ora a gente dá um candidato bom, ora a gente manda um candidato mais ou menos, ora a gente manda um candidato para fazer estrago. De vez em quando a gente tem que fazer um estrago. Mas aí chega o momento que a igreja vai ser retirada. E aí ele assume o governo mundial. E aí o mundo termina. Então eu quero falar para você que tem esperança em Bolsonaro. Quando eu vi o Matteo Renzi falando na televisão, meu coração se encheu de alegria. Nós estamos falando de quanto? 5, 6 anos atrás. Porque as palavras daquele homem eram maravilhosas.
E a gente, quando vê alguém trazendo palavras de consolo, nosso coração se renova, se fortifica. A gente fala, poxa, quem sabe? Mas o cara entrou e rebentou pior ainda com o país. Então, maldito o homem que confia no homem. Se você, minha irmã, ou meu irmão, estão aí botando toda a sua esperança no ser humano, tomem cuidado, porque o tombo pode ser grande. Quanto mais você acredita, mais você corre o risco de levar um grande tombo. Eu não estou dizendo que se Bolsonaro vencer, ele vai arrebentar com o Brasil. Tipo assim, são duas porcarias que estão na candidatura. Do lado do PT, do outro lado do Bolsonaro. Então, vença um ou vença outro, eles vão arrebentar com o Brasil. Eu não estou dizendo isso. Pode até ser que o Bolsonaro vai ser como realmente é o Donald Trump. Vai tirar a criminalidade, vai procurar tirar essas leis que estão acabando com as mães que estão aqui me ouvindo, que estão com medo de mandar seus filhos para a escola. Talvez Bolsonaro vai acabar com essa pouca vergonha, ele vai cortar tudo isso, vai limpar as escolas desses livros didáticos aí, vai fazer alguma coisa. Por que não? Vai tirar o grosso, né? Talvez ele vai fazer uma lavada grossa no Brasil para tirar essas coisas que estão tão evidentes e estão arrebentando com a população. Mas uma vez que ele tirou o lixo grosso, vai ficar o básico que sempre teve. E pode ser que daí para frente vai ser a lenga-lenga de sempre. Enquanto Cristo não vier a governar o mundo, meus amados, o mundo vai estar nessa lenga-lenga. É por isso que quando eu cheguei aqui, que diz o seguinte: o teu trono, ó Cristo, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade, de justiça é o cetro do teu reino, amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Eu leio esses textos e fico, glória a Deus. Meus irmãos, se vocês estão tendo esperança num reino justo, coloquem os teus olhos no alto, de onde vos vem o socorro. Uma coisa eu creio, nenhum brasileiro que realmente ama a Cristo de todo o seu coração vai padecer por causa do presidente, porque Deus não vai deixar chegar nesse ponto. Ana Paula, mas e a Venezuela? E o Haiti? Como é que você me explica? Meus irmãos, e o Havaí? Cada um desses países, eles têm uma base de culpa diante de Deus, e Deus ele mandou juiz e está mandando. O Haiti, ele é altamente envolvido com a magia negra. E o bicho pega lá, vem tsunami, vem terremoto, arrebenta tudo, eles levantam e voltam a praticar as suas magias negras. Não sei como é que é o caso da Venezuela, mas algo aconteceu espiritualmente ali naquela nação para Deus deixar que acontecesse. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, que a população brasileira está se depravando muito. E vai chegar uma hora que o juiz de Deus vai descer no Brasil. Mas eu acredito que antes que venha esse juízo, Deus ele vai retirar o justo. Quem é justo ali, eu acredito, o Brasil é muito grande. A população ali que realmente teme a Deus não é pequena. Então Deus ele vai salvar o seu povo. E eu acredito, meus irmãos, que por ser um país tão grande, a salvação que Deus pode usar com o Brasil é o arrebatamento. E aí você que tem sede de justiça vai ser saciado, porque você vai ver o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso governando já no milênio, com cetro de ferro. E você vai ver finalmente um governo justo em toda a terra. Toda a terra. Não vai ter um só lugar no país, no mundo, que vai ter injustiça, porque Jesus vai governar. E cetro de ferro e de equidade é o seu cetro. No princípio, Senhor, lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles se envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados, transformados. A terra e os céus não serão destruídos totalmente, evaporados, mas eles vão ser mudados, transformados. A natureza aguarda para ser transformada. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Oh, glória! Ora, a qual dos anjos jamais disse:
Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Sabe o que é estrado? É aquele banquinho que você põe o pé em cima, ok? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? O que são os anjos? Espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então a Bíblia também chama os anjos de espíritos. É por isso que Satanás não teve segunda chance de pedir perdão. E nenhum espírito, nenhum anjo caído teve chance de perdão. No livro de Enoque diz que eles pediram a Enoque para interceder para eles, para com eles diante de Deus, pedindo perdão. E Deus disse que não. E os mandou para prisões, lá no fundo da terra, né, no abismo. E eles estão ali aguardando o juízo de Deus, o julgamento. Porque eles viram a glória de Deus. Eles viram o reino de Deus Todo-Poderoso. Eles viram a criação de Deus. Deus criou todas as coisas com muito amor. E eles vieram e depravaram conscientemente, coletivamente, aquilo que Deus estabeleceu. Eles não têm perdão. Deus não deixa o homem comer do fruto da árvore da vida. Ele tira o homem do jardim do Éden antes que chegasse nesse ponto. Ele mesmo fala isso. Por quê? Porque se o homem comesse do fruto da árvore da vida, o homem passaria a ser eterno. E de que adianta? Um homem corrompido eternamente. Como que Jesus ia poder nascer, morrer, derramar seu sangue pelo ser humano se o ser humano fosse imortal? Por isso a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas Jesus, ele ressuscitou. Ele venceu a morte, porque ele não pecou. E o sangue dele comprou bilhões e bilhões de filhos para Deus. E todo aquele que se entrega a Jesus de todo o coração, o sangue de Jesus o lava e ele passa a ser também a ser chamado filho de Deus. Oh, glória, meus irmãos, glórias a Deus. E diante de tudo isso que eu falei, agora eu quero entrar com os irmãos no livro de Gênesis. Ah, vocês acharam que eu não ia entrar? Não, vou entrar. Vamos bater um papinho aqui. Capítulo 1 e capítulo 2 do livro de Gênesis. Vamos ler aí o capítulo 1 e o capítulo 2, ok? E aqui eu vou ler desse jeito que eu vou ler com os irmãos, sem rodear muito, para aguçar em vocês a vontade de continuar lendo. Digamos que hoje eu peguei cada um aqui do YouTube pela mão e disse para vocês, vamos começar a ler a Bíblia. Daqui para frente vocês vão tocar talvez sozinhos. Amém, meus irmãos? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Lembrando que é Deus, Jesus e o Espírito Santo fazendo todo esse trabalho aqui. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Algo sem forma é sem forma. Pega uma pedra. Alguém diria, a pedra tem forma de pedra, mas pedras são informes. Elas não têm uma definição, ela não é nem redonda, nem quadrada, nem triangular, nem diagonal, nem assim, nem assado, nem piata, né? Reta, achatada, helicoidal, e tá, ok? Era sem forma. No início a terra era sem forma e vazia, não tinha nenhum ser vivente. Havia trevas sobre a face do abismo. Havia trevas sobre a face do abismo. Quando a gente lê abismo na Bíblia, a gente se lembra do inferno. Local de habitação dos mortos, prisão dos espíritos caídos. Não é assim? Diz que havia trevas sobre a face. Dá-se a entender então que o abismo ele estava aberto ou descoberto. Porque estava ali, era uma face, era o rosto do abismo, mas por ser abismo ele era treva, porque ele é tão profundo que ele é escuro, penso eu. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito Santo de Deus pairava por sobre as águas. Pairava por sobre as águas, voava, né? Ele estava ali parando, voando, passeando por sobre as águas.
Que águas são essas? Aqui a Bíblia ainda não explica. De repente disse Deus, haja luz, porque não tinha luz. O que é não haver luz? É você sair num dia que a lua é minguada, não existe lua no céu. Aí você vai para a roça, por meio do mato, que não tem luz de cidades. E não tem luz no céu, nem luz na terra. Então você vê o breu total. Você consegue tocar a densa treva que está diante de você. Várias vezes aqui eu vejo isso. Está tão escuro que você não vê nem no céu, nem na terra, você não vê nada. Eu nem lembro se eu vejo estrela nesses dias. Eu me lembro só de densas trevas. É algo mais ou menos parecido com o que está acontecendo aqui. E aí diz que Deus fala o seguinte, acha luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Que luz é essa que Deus falou para ver? Não sei, mas eu sei que de repente houve luz. Luz clareou alguma coisa. E fez separação entre luz e trevas. Aqui Deus fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia e a treva noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Pode ser que quando Deus disse haja luz, apareceu o céu azulzinho claro, né? Mas sem sol. Porque o sol ainda não tinha sido criado. Isso aqui é muito louco, meus irmãos. A gente não tem como visualizar isso aqui, porque isso aqui é uma coisa que foi criada antes de nossos olhos se acostumarem com aquilo que nós vemos. Mas tinha luz, e teve dia, e teve noite. E disse Deus, aí continua, né? Aqui Deus começa então a continuar. Tinha só trevas, a terra estava sem forma, vazia, tinha um abismo aberto lá de face negra e tinha águas. Então tinha elementos criados. De repente Deus continua. Haja firmamento no meio das águas. Haja firmamento. O que é firmamento? Fui olhar no dicionário. Firmamento é alicerce, céu, fundamento, sustentáculo. Então Deus literalmente fez uma cúpula. Deus ele isolou a terra com o chamado firmamento, ok? Se ela é plana, se ela é redonda, isso eu não tenho capacidade aqui para falar e discutir, nem me interessa, porque a vida continua aqui do mesmo jeito. Se a terra é plana ou se a terra é esférica, nós respiramos do mesmo jeito, nós fazemos filhos do mesmo jeito, nós nascemos, nós morremos. Quem anda de avião anda do mesmo jeito, quem anda de carro de ônibus anda do mesmo jeito, quem nada do mesmo jeito. Não me faz diferença nenhuma, é só por questão de curiosidade. Um dia a gente vai descobrir com os nossos próprios olhos, e nesse dia vai ser o dia do arrebatamento, quando a gente for assunto aos céus, quer dizer, nós vamos ser elevados a tal altura que lá do alto a gente vai ver aqui embaixo, e aí nós vamos descobrir se a terra é plana ou se ela é esférica, mas não é um caso de discutir, mas seja A ou B, houve um chamado firmamento. Deus então ele criou um alicerce, uma cúpula, seja essa esférica ou seja ela uma cúpula sobre uma terra plana, não sei. Mas olha só, Deus disse, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Uau! Se houve separação entre águas e águas, é porque o Ana Paula passou a entender hoje que a água debaixo do firmamento, que são os mares, os rios, os riachos, as lagoas, mas também há águas em cima do firmamento. São as nuvens? Não, não são as nuvens. Porque as nuvens elas estão debaixo da cúpula, da atmosfera terrestre do chamado firmamento. Então, as nuvens o que são? É a reciclagem da água que evapora e desce, evapora e desce. Não existe uma separação. Se as nuvens fossem as chamadas águas acima do firmamento, provavelmente todo o planeta Terra seria nublado. E curiosamente, no tempo de Gênesis nem chovia. Daqui a pouco nós vamos ler isso aqui. Então só me resta entender que acima da cúpula celeste, que está acima das nossas cabeças, existe água. Se são água em outros planetas, como se a gente viesse a considerar a teoria da Terra esférica e dos planetas, não sei.
Se a gente viesse a considerar a teoria da Terra plana e uma cúpula e acima dela não existe planeta, mas as estrelas são só elementos luzentes mergulhados numa água, num oceano celestial, também não sei. Mas eu sei que tem água acima da cúpula terrestre, do firmamento, que a Bíblia fala em vários textos que ele é sólido como um espelho, como um vidro fundido. Eu não vou achar isso aqui, mas não quero discutir teoria de terra plana ou esférica, porque pode ser sólido também numa esfera. Pode ser uma bolinha. Vocês já viram esses enfeites que eles fazem em forma de uma esfera? Dentro eles enchem de água e colocam aqueles negocinhos que você balança e a neve cai? Aquilo ali. Haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre águas debaixo do firmamento e águas em cima do firmamento. E assim fez, e chamou Deus ao firmamento céus. Olha aqui. Então, o firmamento, a cúpula praticamente, não é só uma cúpula sobre o planeta Terra, mas ela é chamada céus. É o segundo céu, meus amados. Aqui você está vendo comigo a criação do chamado segundo céu e do primeiro céu. O primeiro céu é onde estão as nuvens e passam os pássaros e os aviões. O segundo céu é acima da atmosfera terrestre, chamemos-a assim. E é onde estão os planetas, a lua, o sol, as estrelas, ok? Agora, como é lá verdadeiramente, eu, Ana Paula, hoje já não sei, porque chegou num ponto que a gente já não sabe mais em quem acreditar. Então eu deixei neutra a conversa do que tem acima das nossas cabeças, mas a Bíblia chama de céus, a Bíblia também chama de universo, é o local onde estão as estrelas, sejam estas como for. Amém? Porque de um modo ou de outro é sempre glória para Deus, porque tudo é extremamente glorioso. E a Bíblia diz que ali também tem águas. Então pode ser água em outros planetas, pode ser água girando no universo. Deus fez separação, nós vamos descobrir quando a gente chegar na eternidade. Houve tarde e manhã, o segundo dia, e disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar. E apareça a porção seca. E assim fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produz a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. Presta atenção, produz a terra. Presta atenção nessa expressão aqui, que ela vai se repetir ainda. Produza a terra. O que produz as plantas? A terra. Você ara um terreno, você coloca a semente, você joga água. Depois de uns dias o que acontece? A terra produz os primeiros brotos. Depois aqueles brotos viram plantas, aquelas plantas crescem, viram árvores, viram cespulhos, né? Eu não sei como é que fala na língua portuguesa, mas me desculpa. Enfim, gera plantas de todos os tipos. E aqui é o que está acontecendo. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a espécie, a sua espécie, e árvores que davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. Presta atenção, quando a Bíblia fala certas palavras, é porque a Bíblia é detalhada e ela é exata, ela é clara. E cada planta que foi gerada, gerou-se segundo a sua espécie. Nós estamos falando aqui de pureza genética total. Limão era limão, 100% limão. E tinha o tipo ou os tipos do limão. Laranja era laranja, maçã era maçã. Outro dia eu comprei no sacolão uma maçã que quando eu fui comer ela estava com gosto de pera. Aí o moço do sacolão falou, não, isso aqui é uma maçã mudada. Eles fizeram com a árvore da pera e juntou os dois e gerou esse tipo de maçã. Eu falei, mas eu compro maçã ou como pera?
Tinha gosto de pera, gente. A maçã não tinha... Tinha um retrogosto de maçã, mas ela tinha mais gosto de pera do que maçã. Mas quando Deus criou lá em Gênesis, pera era pera, maçã era maçã. E eu tenho certeza que era a melhor pera do mundo e a melhor maçã que a gente poderia comer. Então, segundo a sua espécie. A contaminação, ela entra quando as espécies se misturam. Geram-se anomalias, as chamadas anomalias genéticas. Mas Deus não misturou nada. Deus criou cada coisa segundo a sua espécie. Continua. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse Deus também: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite. É por isso que a gente sabe que é de dia e que é de noite, né? Tem sol, tem lua. E sejam eles para sinais. Que sinais? Sinais para os homens. Está lá em Mateus, capítulo 24, Jesus fala dos sinais no céu. Para estações, para dias, para anos. Então a lua e o sol servem para iluminar dia e noite. Faz separação entre um e outro. Serve também para as estações, outono, inverno, primavera e verão. E servem para sinais. É através do sol e da lua e das estrelas que a gente lê o tempo. Porque Deus escreve no próprio céu aquilo que ele tem para dizer. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus. Então não está no primeiro céu a lua e o sol, está no segundo. Está andando aí, rodando, sei lá, está caminhando sobre as nossas cabeças, mas nos céus, numa outra amplitude. Não está dentro da atmosfera terrestre, e isso a gente sabe. Para iluminar a terra. Tem gente que diz que a lua é falsa, que quem criou a lua foi o homem. Mentira, a lua foi criada por Deus, tá bom? E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros. O maior para governar o dia, o sol, né? E o menor para governar a noite, menor. E fez também as estrelas. Para governar o dia e a noite e fazerem separação entre luzes e trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã e o quarto dia. Disse Deus também, presta atenção aqui: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Sob. Se você olhar no dicionário, a palavrinha sob significa debaixo. Sob indica a localização daquilo que se encontra colocado numa posição inferior à outra, embaixo de. Indica também o que está projetado por ao abrigo, o firmamento sobre a terra. A cúpula celeste protege toda a humanidade e as aves estão voando sob essa cúpula ou embaixo da cúpula dos firmamentos dos céus, ok? Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares e na terra, e se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Tudo foi criado segundo as suas espécies. Disse também Deus: produza a terra seres viventes. Opa, peraí, o que eu li aqui? Produza a terra seres viventes. Se você voltar lá atrás comigo no Gênesis, capítulo 1, versículo 12, está escrito assim: a terra, pois, produziu relva. Então, as plantas vieram da terra, do pó da terra. Agora, no versículo 24, Deus simplesmente fala, ordena que produza a terra seres viventes.
conforme a sua espécie. Animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme as suas espécies, e todos os répteis da terra conforme as suas espécies. E vi Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Presta atenção. Quando a Bíblia diz produz a terra seres viventes, então o cachorrinho que você tem, o gatinho, o peixinho, qualquer ser vivente que está diante dos nossos olhos foi produzido da terra. Eu então, Ana Paula, concluo que todos nós viemos do pó da terra. Aí alguém fala na ignorância, mas todo mundo veio do barro então, Ana Paula? Foi essa terra que a gente caminha quando chove e suja a botina? Não. Se você pegar a terra e fazer um exame, uma análise química nela, você vai encontrar que na terra estão todos os elementos necessários para criar vida. Aí você vai entrar na química, na biologia química, na junção de moléculas. Então a terra, ela tem nela as moléculas suficientes para criar os seres. E aí você vai entrar num estudo profundo de biologia e de química. E aí eu te aconselho buscar isso com a base na sabedoria divina. Porque como que isso tudo aconteceu, meus amados? O dia que Deus começou a criar tudo foi o maior dos espetáculos que teve. Porque a terra foi produzindo tudo e as coisas simplesmente foram aparecendo pela ordem da palavra. O verbo dizia, as coisas vinham. Aí chega um momento que Deus para tudo e fala o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagem é o mesmo que uma estátua, um espelho refletido, uma fotografia. Quer dizer, a natureza humana, física, biologicamente falando, é constituída conforme a natureza do próprio Criador. Então, se eu tenho 5 dedos numa mão, Deus também tem. Se eu tenho 2 pernas, Deus também tem. Eu não sou como um cachorrinho que tem rabo. Nós não temos. Temos uma outra formação biológica, mas é a mesma que tem o pai e tem o filho, conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Só que tem uma diferença. Essa imagem, ela ainda tem que ser transformada na imagem glorificada do próprio Criador. É onde a gente vai ser arrebatado e teremos os nossos corpos transformados em corpos gloriosos. Amém? Eu já falei sobre isso no vídeo, no penúltimo vídeo. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem é a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto, que dê semente. Isso vos será para mantimento. Então o primeiro homem não matava, não tinha morte, não existia carne. Churrasquinho do final de semana não existia. O homem era 100%, como é que fala quando come só verdura e fruta? Esqueci o nome aqui. Mas ele não comia carne. Vegetariano. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. Nenhum animal comia carne. Tudo que existia vivo na terra, que tinha fôlego de vida, comia planta, e assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, e o 6º dia. Os homens foram feitos do pó da terra, mas todos os outros seres viventes também foram produzidos do pó da terra. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Meus irmãos, 7º dia também é o lugar de descanso, tá bom?
mas isso aqui é um outro assunto que, se eu fosse entrar com ele aqui, eu ia mudar totalmente o discurso da conversa. Mas a realidade é que Deus terminou de criar tudo e voltou para o lugar de descanso, que é o lugar onde ele habita. Esta é a Gênese. A palavrinha Gênese significa origem. Então, esta é a origem dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Assim foi criado, pela palavra de Deus. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo mais. Uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. Você vai ver aqui atrás, quando fala também que todo animal que tinha... Olha aqui. E disse ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas, sementes e a superfície da terra, e todas as aves em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida. O que é isso? Fôlego de vida o homem também recebeu. Fôlego de vida, olha aqui. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se passou a ser alma vivente. Ora, se o homem recebeu fôlego de vida de Deus e passou a ser alma vivente, e lá atrás a Bíblia diz que os animais também têm o tal do fôlego de vida, automaticamente os animais também passaram a ser almas viventes. Isso explica porque animal tem sentimento. Cachorro tem medo. Meu cachorrinho, quando eu grito ele faz xixi de medo. Meu cachorro, pra vocês terem uma ideia, quando começa a xingar meus filhos aqui, a discutir com meus filhos, ele baixa a orelha, bota o rabinho entre as pernas, fica todo encurvado e olhando pra mim com aquele olho grande, como se diz, não bate em mim não, não me xinga não, faz nenhum mal comigo não. Animal tem sentimento. Porque tem alma, ok? A Bíblia fala que os animais têm alma, porque passaram a ser almas viventes também, porque tem fôlego de vida. O que gera a vida no ser humano é a alma. Nós somos almas viventes. Não creio que os animais têm espírito. Aí a Bíblia não fala do espírito dos animais. E se fala depois, alguém tiver uma referência, pode passar para mim que a gente estuda. Mas até então para na alma vivente. É por isso que animal tem sentimento. Então eu posso entender que animal é bom, animal é mau. Porque ele tem alma vivente, ele é uma alma. E a alma é o centro das dos nossos sentimentos. Eu estou ficando cansada. Mas são detalhes que eu acho que a gente, quando lê, a gente tem que pensar, meus irmãos. Isso é ler Bíblia. Se eu simplesmente for ler na carreira aqui, eu não presto atenção, eu não penso em nada. Eu não tenho sabedoria, eu não adquiro sabedoria. Então eu tenho que ligar uma coisa com a outra. Isso é ler Bíblia. É assim que a gente se apaixona pelas Escrituras, pensando em cada detalhe, ok? Então o fôlego de vida faz a característica daquele ser que a recebeu de se tornar uma chamada alma vivente. Porém o homem tem um espírito, o animal não sei dizer, acho que não. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Olha só, agora Deus simplesmente, depois que criou todo o planeta Terra, o céu, o sol, a lua, as estrelas, os animais, os mares e e fez tudo, fez o homem. Deus então vira aqui e fala assim, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Éden, então o que é? É uma região geográfica. Naquela região geográfica chamada Éden, Deus então vai e planta um jardim. O que é um jardim? Jardim é uma coisa linda. Jardim, ele é acurado, ele é cuidadosamente planejado. Deus é um paisagista. Deus então, quando ele fez o jardim na zona do Éden, ele fez ele todo detalhado. Era uma coisa linda, meus amados, ok? Quando planta jardim, eu me lembro de jardim japonês. Você já viu jardim japonês? Depois vocês dão uma olhada aí na internet, vocês vão ver que coisas lindas. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, não o jardim do Éden.
A gente entende Jardim do Éden, então é uma coisa só, é como se Deus tivesse pegado a região do Éden e feito daquilo ali, é uma coisa, não, é uma zona geográfica chamada Éden. Naquela zona geográfica Deus plantou um jardim na direção do Oriente e pôs nele o homem que havia formado. É como se Deus tivesse feito a casinha para o homem, né? Ele fez todas as maravilhas no planeta Terra, mas aí ele pega o Éden, planta um jardim nele e coloca o homem lá para morar. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Acredito que também a árvore do conhecimento do bem e do mal estava no meio do jardim, mas aqui fica um pouquinho assim. E saía um rio do Éden, da região, né? Para regar o jardim, e dali se dividia repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá. A terra de Havilá, meus irmãos, deixa eu ver aqui, ela é localizada na Armênia ou Mesopotâmia, a localização geográfica da terra de Havilá. Então o rio se chama Pison e é o que rodeia a terra de Havilá ou a Mesopotâmia, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O que é bidélio? Bidélio é uma gema, uma goma resina, é uma espécie de uma goma de resina aromática comum no Oriente Médio e tem perfume de mirra. Inclusive com o bidélio, eles usavam o tal do bidélio para fazer a chamada mirra falsa, ok? E basicamente é isso. É como um incenso, tem perfume de mirra. Então seria um barrinho, né? Uma resina. É como argila, né? A argila não é terra, a argila é um tipo de terra argilosa e dela você faz vasos. Então o bidélio ele é um elemento gomoso, uma resina, tá? E na terra de Havilá tem a tal. E por isso também a Armênia ou Mesopotâmia, porque você vê hoje lá no Oriente, eles encontram ainda esse tal desse bidélio. E a pedra de ônix, né, que também é uma pedra muito famosa, muito valiosa. O segundo rio chama-se Jom, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é o Tigre, e que corre pelo oriente da Assíria, e o quarto é o Eufrates. Só o primeiro rio que ele deu os detalhes do que tem, do que é. Os outros ele só diz o nome e a localização geográfica deles. Todos saíam do jardim do Éden. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Tem gente que fala que Deus tentou o homem. Não, Deus deu uma ordem. Presta atenção, meus irmãos. Eu vou dar uma pausa aqui. Presta atenção, você que é pai, você que é mãe. Eu, Ana Paula, na minha casa, eu tenho prateleiras, eu tenho armários onde eu coloco produto de limpeza. O cloro, água sanitária, detergentes, coisas abrasadoras, né? Até ácido. Às vezes eu compro e eu tenho na minha... Claro que o ácido eu ponho em lugares altos. A gente não arrisca, né? Mas eu tenho gaveta aqui que tem faca afiadíssima. Tem o fogo, né? O fogão. Tem as tomadas da minha casa. E meus filhos, tem as paredes. Meus filhos, em todos os anos que eles estão vivos, né? O Gabriel tem 11 anos, o Alessandro está com 8 aninhos. Eles nunca escreveram nas paredes. Porque desde pequenininho eu dei ordem para eles. Não se escreve na parede. Quer escrever, quer desenhar? Pega um papel, uma caneta, senta na mesa e escreve. E assim foi. E eu nunca precisei pintar a casa porque filho coloriu parede. Meus filhos nunca colocaram chave dentro de tomada, porque aliás, eu nunca precisei dizer, porque eles nunca tiveram interesse, mas da vez que aconteceu, eu falei, olha, ali não pode pôr nada dentro, senão você voa. Mas eu dei ordem. Eu dei ordem para os meus filhos, ó, naqueles lugares ali vocês não podem mexer. Produto de limpeza vocês não podem tocar, porque é veneno, pode machucar vocês. Faca, eu nunca deixei eles tocar faca. Agora, depois de alguns anos que alguma coisinha eles tocam. Mas eu dei ordem aos meus filhos. Porque eu, como mãe, espero a obediência deles.
É a coisa mais óbvia. Agora eu não entendo uma coisa, tem muito ser humano que se acha no direito de dar ordem ao filho. Se o filho desobedece, o filho então, né, é desobediente e tá tudo errado, mas não consegue entender que Deus fez o mesmo com Adão e Eva no jardim do Éden, e eles foram pecar e fala que Deus é que tentou o homem. Quer dizer, o fato de eu ter uma gaveta cheia de faca afiada aqui, eu tô tentando meus filhos, então onde é que eu vou ter faca? Em cima do teto? Tenta comparar as coisas, analogia, façamos analogias aqui, conjectura, fazemos entendimento. Eu tenho um aquário na minha casa, debaixo tem o filtro, é cheio de coisa, de maquininha, de coisa de tocar. Eu falo para eles, vocês não podem tocar ali, eles não tocam. Já existem casos de pais que falam para os seus filhos não mexerem em certas coisas, os filhos vão lá e mexem. O que o pai faz? Vai lá e bate. Se o filho desobedece o pai não vai lá e não bate no filho? Ou castiga o filho? Ou faz uma punição qualquer? Porque se o pai deixa o filho fazer o que quer, o que acontece? O filho cresce todo torto, pode até ter um acidente. Então, naturalmente de um pai, de um curador, vem sempre essas advertências. Isso você pode fazer, isso não. E o pai, o gerador, né, o genitor, ele espera, ele pretende que o filho obedeça. Às vezes, não é nem pai e filho, às vezes é um velho e uma criança. E o velho fala para a criança, não atravessa a rua sozinho, porque é perigoso. A ideia é que a criança vai obedecer, porque aquele é mais velho. Então tem que ter o respeito. E a hierarquia, o que está acima comanda o que está embaixo. Um governador, ele libera e proíbe leis. Cabe ao homem fazer ou não. Ora, se é ilegal vender maconha, porque é proibido, a ideia é que os cidadãos não vão, então, vender maconha ou comprar maconha. Mas tem aqueles que traficam a maconha e fazem contra a lei. E são pegos e levados à prisão. Tá dando para entender aqui a base que eu tô querendo trazer para vocês. Deus simplesmente faz o seguinte: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, que ele criou com tanto amor, para o cultivar e guardar. Quer dizer, o homem era guardião do jardim do Éden. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, Adão. Faz o que você quiser. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê, Adão? Eu vou te explicar. Deus só não falou não pode, não. Deus ainda explicou por quê. Olha a paciência de Deus. No dia que dela comeres, certamente morrerás. Deus não ficou igual o diabo fazendo ladainha com Eva. Ah, mas você vai conhecer, você não vai conhecer, você vai ser como nós. Mas o homem já era como Deus. Porque ele já era a imagem e semelhança de Deus. Deus colocou o homem como cabeça de toda a criação, ainda colocou ele para tomar conta do jardim do Éden que o próprio Deus fez. De repente vem Satanás e fala, ó, se você comer, você vai tornar como nós. Como o quê? Conhecedor do bem e do mal. Só que Deus não falou isso, Deus falou que ele vai morrer. Se você comer isso aqui, você vai morrer. Qual que é o veneno do fruto? A desobediência? Não, mas o fato do homem passar a conhecer o bem e o mal. E conhecer tem dois significados no meu entendimento. O primeiro é de saber, é ter a informação. Isso é certo e isso é errado. Mas conhecer também tem um significado de uma prática, ligação física. Quer dizer, moço casou com a moça e a conheceu. Você vai ver isso muito na Bíblia. Que alguém casou com alguém e a conheceu. Quer dizer, teve relação sexual com ela, se tornaram um só. Se misturou, se envolveu. Então o pecado, quando eu envolvo ele na minha vida, eu também o conheço no sentido prático. Melhor conhecimento do que a prática não existe. Eu, Ana Paula, posso ter uma aula de alguém que mistura coquetéis. Alguém faz coquetéis. E ali ele pega 3 tipos de bebidas, pega um vinho, pega um licor e pega uma fruta. E ali ele vai me dar uma aula de como fazer aquele coquetel. Aí ele fala a porção, a dose de cada um dos elementos, mistura tudo. Eu tenho um conhecimento da receita. Mas quando eu bebo daquele coquetel, aquele negócio vem dentro de mim, quer dizer, existe uma junção
do mundo físico aqui, daquela coisa em mim, eu passo também a conhecê-lo a nível gustativo, reativo. Se aquele coquetel me faz ficar tonta, então eu tenho a experiência da embriaguez. Uma coisa é você falar, a pessoa que bebe álcool ficou tonta. O que é ficar tonto? Explica para uma criança o que é ficar tonta. Ela não entende, porque ela nunca ficou tonta. Mas se a criança ficar tonta, ela tem um conhecimento físico daquilo que é gerado porque ela absorveu tal coisa. Então a morte aqui é porque o homem ia conhecer no sentido de conhecimento, nível informativo, o que é pecado, mas o homem ia passar a praticar o pecado, porque ele ia cair na carne. É por isso que ele morreria, porque automaticamente o homem se corrompeu fazendo tudo que Deus proibiu. Tá dando para entender aqui o negócio do conhecimento do bem e do mal. Deus simplesmente falou com ele, olha, o dia que você comer, você vai morrer. Ora, Ana, mas se o Adão não conhecia o que era a morte, ele nunca viu morte. Mas Deus com certeza deve ter explicado para ele, porque a Bíblia diz que Deus vinha todos os dias estar com Adão na viração do dia. Vocês acham que Deus estava caminhando para cima e para baixo com Adão calado? Com certeza, meus irmãos. O primeiro homem a receber informação das coisas de Deus foi o próprio Adão. Porque Deus passeando com Adão, Deus conversava com ele. Olha aqui, olha aqui. Quando Deus criou o jardim do Éden, né? Olha aqui o que vai acontecer, presta atenção. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei auxiliadora que lhe seja idônea. Olha só, auxiliadora. Olha os termos que Deus usa. Deus, ele cria uma situação para Adão que ele recebe tudo que ele precisava para viver uma vida feliz. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais, mais uma vez aí a referência de que tudo que foi criado veio da terra, formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, Deus então formou as aves e os animais da terra, trouxe-os ao homem para ver como esse lhe chamaria. Olha que gracinha. Deus criou todo mundo, depois trouxe tudo para perto do homem, ficou ali do lado do homem, olhando como que o homem ia chamar os animais. Deus olhou para a girafa, Adão olhou para a girafa e falou, você vai chamar girafa. Deus olhou para o tigre e falou, você vai chamar tigre. Deus olhou para o elefante, ou o homem olhou para o elefante, Adão, né? Você vai chamar elefante, você vai chamar cachorro, você vai chamar gato, você vai chamar urubu, você vai chamar pomba. Tá vendo? Deus ficou ali olhando para ver. Deus começou a observar o homem. O que ele vai fazer? E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Pronto e basta. Olha que carinho, que amor de Deus para com o homem. Deu o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Que sabe quanto tempo não levou para o homem fazer isso, gente? Tenta imaginar a cena, meus irmãos. Se aparecessem 100 espécies de peixe diferente diante dos seus olhos, você teria que dar nome para esse tanto de peixe, gente, catalogar isso tudo. Imagina o tempo que levou, eu não sei. Gente, a obra da criação foi um espetáculo único, meus irmãos. Eu espero que Deus tenha o CD registrado lá no céu desse dia, para quando a gente chegar lá, colocar lá na televisão, para a gente assistir a coisa como ela foi. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e a este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. Ele a trouxe. Como que isso aconteceu? Só Deus o sabe. É o espetáculo que está guardado. Se você quer assistir o filme da criação, seja uma pessoa temente a Deus, tenha Jesus como teu Senhor e Salvador, se submeta à vontade de Deus, resista ao diabo para que ele fuja de você, grite no teu coração todos os dias, Maranata, que eu acredito que quando a gente chegar lá, Deus vai mostrar para nós, porque é uma curiosidade, né? A gente fica curioso, eu mesmo sou muito curiosa com relação a todos esses detalhes, e eu acredito que lá Deus vai mostrar para nós o filme. E disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus... O homem aqui é que fala, tá?
Olha só, o homem aqui já tem sabedoria. Nós não podemos chamar que o homem era bobinho, burrinho, não. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. O varão, a costela, né? Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Inocência. Tinham inocência, tinham sabedoria, inteligência, mas não tinham aquele saber do Espírito Santo habitando neles. A diferença, meus irmãos, entre Adão e você, literalmente você que está aí do outro lado do vídeo me escutando, é que Adão não tinha o Espírito Santo de Deus habitando dentro dele. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não pode habitar numa pessoa que não seja filho de Deus. O Espírito Santo no Velho Testamento, ele não habitou em homem nenhum. Pessoas foram tomadas pelo Espírito Santo de Deus e falaram através dele. Mas não era todo mundo. Era um caso ou outro. Davi, Daniel, receberam algo do Espírito Santo. Mas eu não sei nem dizer se o Espírito Santo entrou nesses homens. Ou se ele só... Eu vou explicar o negócio, eu peço aos irmãos que não me levem a mal. Mas existem dois fenômenos espirituais de um espírito para com o homem. Vamos entender aqui o lado, por exemplo, de como que os demônios agem nos homens. Tem a possessão e tem a influência, ou chamada opressão. Por exemplo, um ser humano, quando ele é oprimido por um espírito maligno, ele ouve, ele segue aquilo que o espírito o influencia a fazer. E tem a pessoa possessa do demônio, ok? Então o espírito, ele tem dois tipos de modo de chegar ao homem. Ou ele é oprimido, né? Ele está ali em torno do ser humano, ele se agarra no ser humano, mas ele não entra no ser humano. Ele não entra na alma, no espírito do ser humano, ele não está ali dentro. Mas ele consegue influenciar a pessoa, ele fala na cabeça da pessoa. E a pessoa vai seguindo toda a orientação demoníaca. Ou então ele toma posse do próprio corpo. Agora, Ana Paula, eu pedi desculpa porque eu estou falando do Espírito Santo, é complicado, né? Mas eu acredito, porque Satanás copia Deus em tudo. Eu acredito que o Espírito Santo no Velho Testamento, ele tomava os homens através da sua influência, quer dizer, ele instruía aquelas pessoas de modo que eles ouviam e falavam aquilo que o Espírito Santo mandava, como recado. Se o Espírito Santo entrava nessas pessoas e possuía o corpo delas, né, habitava, né, eu não sei, porque habitar, a gente vê isso aqui depois de Jesus. A Bíblia fala que Jesus chegou a um momento que ele fala: eu vou para junto do meu Pai preparar-vos morada, porque se não fosse assim eu vos teria dito, mas eu não vos deixarei órfão, em meu lugar virá o Consolador, mas para que ele venha é necessário que eu vá, porque é como se os dois aqui não pudessem ficar. Isso fica claro lá. E aí ele sobe, 50 dias se passam, os apóstolos e toda a igreja ali reunida, está lá em 2 Pedro, acho que capítulo 3, não tenho certeza. Não tenho certeza, mas está em Joel capítulo 2, com certeza. Desce como línguas de fogo e toma aqueles homens e eles começam a falar em línguas. E a ensinar na língua das pessoas que estavam ali. Então começaram a falar árabe, começaram a falar todas as línguas daqueles povos das épocas, ok? Então, meus amados, Adão não tinha o Espírito Santo de Deus habitando nele como hoje você, meu irmão que está aí do outro lado, tem. Então a sabedoria de Adão, a intuição de Adão vinha da carne, vinha da sua alma inocente. Adão era como uma criança a nível de pureza, mas ele já era um homem maduro na sua idade para lidar com as coisas da terra. E ele tinha como privilégio a participação direta do conselheiro, que era o próprio Deus Pai, conversando com ele. Ele era inocente. Deus vinha todos os dias, passeava até com ele no jardim. Eu acredito que Deus escolheu fazer assim para ensinar as coisas para ele, para conversar com ele, para fazê-lo desenvolver.
Só que aí veio Satanás, tentou a Eva, eles escolheram, porque a Bíblia diz que ela comeu do fruto proibido, depois ela deu ao homem, o homem comeu, mas nem explica qual o argumento ou o que aconteceu para que ele comesse. Da ideia que ele pegou e simplesmente comeu. De qualquer modo, eles comeram e desobedeceram a Deus e morreram. E aí a gente leu lá deixa eu ler aqui, a revelação de Deus, né? Lá em Hebreus, nós lemos o texto falando de Jesus, né? E fala lá no finalzinho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de justiça, cetro do teu reino. Amaste a justiça, odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com de alegria, como nenhum dos teus companheiros, no caso dos anjos, né? Ora, o qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado debaixo dos teus pés. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, meus amados, creiam, nós temos hoje o que Adão não tinha, o Espírito Santo de Deus habitando em nós. E é só por isso que a gente não cai, porque senão a gente cai igual a Adão. A culpa não é de Adão, Adão só comeu do fruto. Mas a partir dali todos os homens sempre fizeram escolhas, e muitos têm escolhido a Deus e estão no céu. Enoque andou com Deus, e andou tanto com Deus que Deus o tomou para ele. Uau! Quer dizer, Enoque, ele tinha uma natureza caída, porque ele tinha a possibilidade de pecar. Mas Enoque, ele inclinou o coração totalmente para Deus, para conhecer a Deus, que ele amou tanto a Deus que Deus chegou um momento e falou, eu vou levar ele para mim, e o arrebatou. Então, meus queridos, eu hoje trouxe esse estudo, essa conversa, para aguçar em você a vontade de continuar lendo a Bíblia. Se você tomou essa experiência com boa vontade, com alegria, você vai continuar agora no capítulo 3 em diante. Pegue um dicionário, leia palavra por palavra, pense em aquilo que você está lendo, veja as referências, né, que você vai ver as letrinhas pequenininhas te levando para o rodapé da Bíblia, vai nesses textos de referência. É por isso que vale a pena você fazer só 10 minutos por dia, porque aí dá tempo de você degustar devagarzinho cada coisa e aprender. E ali o próprio Espírito Santo que já está em você vai te guiar no estudo. Então hoje esse foi o meu objetivo, tá? Trazer para os irmãos aqui a vontade de ler as Escrituras. E assim eu espero ter sido mais uma vez uma bênção na vida dos irmãos e vos saúdo com a santa, gloriosa e poderosa Shalom, que é a paz que excede todo entendimento. Amém, amém e amém.